Cris Furque. Hoje no canal Direito com Elas falaremos do princípio da interpretação mais favorável ao aderente, ou, como se costuma dizer no comércio internacional, nas regras de comércio internacional, o princípio da interpretação contrária ao predisponente nos contratos. Então, ou diremos que é uma interpretação mais favorável ao aderente, ou seja, aquele que aderiu ao contrato de adesão, ou que é uma interpretação contrária àquele que formulou o contrato de adesão. E nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, o contrato de adesão é o contrato formulado unilateralmente por uma das partes e sem que a outra possa opinar ou negociar sobre o conteúdo das cláusulas contratuais. Portanto, os contratos que, por exemplo, a gente assina com operadoras de telefonia móvel, com operadoras de cartão de crédito, com seguradoras de automóveis, com instituições educacionais, são contratos considerados de adesão, porque foram formulados de modo unilateral por uma das partes e a outra parte não tem a oportunidade de negociar o conteúdo das cláusulas contratuais. Então, dentro das regras, dos princípios dos contratos do comércio internacional, no artigo 46, verificamos o seguinte, peço licença para ler para vocês. Se cláusulas do contrato proposta por uma das partes não são claras, é preferível uma interpretação contrária a essa parte. Então, se aquele que propõe o conteúdo do contrato não faz de modo claro, significa dizer que as cláusulas deverão ser interpretadas de modo contrário aos interesses dessa parte. O Código de Defesa do Consumidor, pessoal, no artigo 47, também possui um dispositivo nesse sentido, sobretudo no sentido de proteger o consumidor, que é considerado o vulnerável, que é considerada a parte mais frágil das relações contratuais. E o CDC, no artigo 47, vai dizer que os contratos serão interpretados mais favoravelmente ao consumidor, o que significa dizer que, sendo um contrato sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, esse contrato deverá necessariamente ser interpretado de modo mais favorável ao consumidor. O Código Civil, por sua vez, no artigo 423, pessoal, estabelece que, havendo no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, adotar-se-á a interpretação mais favorável ao aderente. Portanto, no Código Civil, se verificam, em verdade, dois requisitos necessários para que se possa interpretar o contrato de modo mais favorável ao aderente. Que o contrato seja de adesão. E 2, que eu tenha nesse contrato cláusulas ambíguas ou contraditórias. Nesse sentido, o Código Civil nos permite interpretar o contrato de modo mais favorável ao aderente. E justamente por conta desse aderente que não teve no contrato de adesão a oportunidade de negociar as cláusulas contratuais. Portanto, eu recebo o contrato que foi previamente elaborado por uma das partes e eu não tenho a oportunidade de negociar e modificar ou alterar as cláusulas desse contrato. E por essa razão, pessoal, é que se determina que esse contrato, sendo um contrato, lógico, de adesão e tendo cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá ser interpretado de modo mais favorável ao aderente. Ou, conforme ditam as regras de
comércio internacional, o contrato seria interpretado de modo contrário aos interesses do predisponente, que é exatamente aquele que elaborou unilateralmente as cláusulas do contrato. Pessoal, se tiverem dúvidas, nos enviem, deem um like, compartilhem os nossos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.